estamos aqui com o debate, o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Belém. Nós iniciamos esse debate, teve um problema mundial no YouTube, e agora nós estamos transmitindo esse debate pelo Facebook Roma News Oficial. Problema sério, mas nós estamos aqui com os candidatos que aceitaram, estão aqui com a gente nesse debate para a Prefeitura de Belém, primeiro turno, eleições 2020. Você pode participar, como sempre, com seus comentários e usando a hashtag Debate no Roma. Nós, antes de apresentarmos os candidatos que estão aqui, como eu falei, que aceitaram o nosso convite e vão debater hoje à noite, nós temos que esclarecer que o candidato Mário Couto e Vavá Martins não compareceram ao debate, estão aqui com os lugares vazios, eles disseram que vinham, confirmaram para a nossa equipe da Roma News, mas, infelizmente, não estão aqui conosco, frustraram, né, os eleitores, eleitoras e a nós também. Além disso, os candidatos Edmilson Rodrigues e José Priante se recusaram a participar do debate. Então, prestados esses esclarecimentos, nós vamos apresentar os candidatos que estão aqui conosco, que vão participar dessa noite especial, nesse debate que antecede o primeiro turno das eleições para a Prefeitura de Belém. Os candidatos que estão aqui conosco são Kleber Rabelo, do PSTU, Tiago Araújo, do Cidadania, que está aqui conosco também, Cássio Andrade, do PSB, Everaldo Eguchi, do Patriota, e Gustavo Sefer, do PSD. Agradecemos a todos por terem vindo. Agora você vai conferir as nossas regras para esse debate. Regras do debate, primeiro bloco. No primeiro bloco, por ordem de sorteio, o candidato pergunta para candidato, com réplica e tréplica, de acordo com o tema sorteado ao vivo pelo mediador. Os tempos serão de 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Regras do debate, segundo e terceiro bloco. No segundo e no terceiro bloco, também por ordem de sorteio, o candidato pergunta para candidato com tema livre. Cada candidato poderá ser perguntado até 2 vezes. Regras do debate, quarto bloco. No quarto e último bloco, todos os candidatos responderão a 2 perguntas, uma feita por um eleitor e outra feita por um jornalista do portal Roma News. Medidas de prevenção à Covid-19. Os candidatos serão posicionados respeitando o distanciamento mínimo. O uso de máscara é obrigatório, podendo os candidatos retirar o acessório apenas para fazer ou responder pergunta. Os púlpitos terão recipientes com álcool em gel. Para evitar a aglomeração, o debate não terá plateia. Então, aí as nossas regras para o debate, e nós vamos começar então. De acordo com o sorteio que foi feito anteriormente, nós vamos começar com o candidato Tiago Araújo, que vai perguntar para o candidato Cássio Andrade, seguindo as regras do sorteio. Eu vou tirar um tema agora aqui, olha só, e aí a pergunta é, claro, relacionada a este tema. E o tema é emprego e renda. A gente vai mostrar aqui, olha só. Aí, ó, emprego e renda. Esse é o tema da pergunta do candidato Tiago Araújo para o candidato Cássio Andrade. Por favor, candidato, pode fazer. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade do portal Roma News para todos os candidatos para debater as nossas ideias e as nossas propostas. Eu gostaria de perguntar ao candidato Cássio Andrade, principalmente no momento da pandemia que nós estamos vivendo, Belém sofreu muito com os impactos empresariais causados por essa crise sanitária. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas para o futuro da nossa cidade, tendo em vista que a gente precisa gerar mais emprego e renda para a nossa população. Tá? Bom, boa noite a todos, boa noite aos nossos candidatos, boa noite à população que nos acompanha aqui no Roma News. É uma satisfação estar aqui com vocês. Respondendo ao candidato Tiago Araújo, realmente a geração de emprego e renda talvez seja o maior desafio do próximo gestor. Belém se encontra numa situação muito difícil economicamente, com índice de desemprego e com índice de pobreza muito elevado. E no nosso plano de governo, nós criamos o Belém Emprego,
São vários leques de atendimento à nossa sociedade, entre eles incentivo às startups, às primeiras empresas com incentivo fiscal para gerar emprego e renda e contratar mão de obra local, e também dentro desse mesmo programa a questão do aprendiz, pois a nossa juventude, quem mais reclama quando busca emprego, dizerem que não tem experiência. Por isso, nosso governo também criamos o programa Aprendiz dentro dessas empresas. Mas mais do que isso, nós temos que mudar a matriz econômica da nossa cidade. Ok, candidato, agora 1 minuto réplica, e 30? Já. É 1 minuto e 30. 1 minuto. Nossa administração, a gente vai focar o Renda Belém. O Renda Belém é um programa de alavancagem social que vai dar oportunidade para milhares de pessoas da nossa cidade que sobrevivem numa situação de extrema vulnerabilidade social. Hoje, 39% da nossa população sobrevive com até meio salário mínimo por mês. E o Renda Belém vem trazendo R$300 por mês durante 6 meses, dando oportunidade para essa pessoa buscar, através da nossa política do município, qualificação profissional, crédito barato, e junto com a nossa política de economia, fazer a inserção dela no mercado de trabalho e trazer dignidade para a nossa população. Ótimo. Candidato, a tréplica. Muito bem. Bom, candidato Thiago, eu só não acredito na possibilidade do Renda Belém. Aliás, Belém tem 585 mil pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Belém tem 212 mil pessoas inscritas no CadÚnico, no programa de governo que o Thiago apresentou, diz que vai atender as pessoas do CadÚnico. Se você multiplicar esse valor, logicamente, por todas essas pessoas que estão nesses programas, dá mais de 170 milhões de reais, e nós sabemos que o orçamento de Belém está completamente quebrado. Ok, candidato Cássio Andrade, obrigada. Agora é o candidato Cássio Andrade que vai fazer a pergunta para o candidato Gustavo Seffer. Eu vou também tirar um tema, como eu fiz a primeira vez, e o tema agora da pergunta do candidato Cássio Andrade é saúde. Está aqui o tema, a gente mostra para a câmera, está aqui saúde. Ok, e é a pergunta, então, do candidato Cássio Andrade para Gustavo Seffer. Candidato Gustavo Seffer, é de conhecimento de toda a sociedade que a saúde pública de Belém é uma das piores das capitais no nosso Brasil. Sabemos que um dos grandes problemas que Belém enfrenta são as cirurgias eletivas e a quantidade de exames, procedimentos que a população procura o sistema municipal de saúde e não consegue. A fila é enorme, tem mais de 10 mil pedidos hoje na nossa Belém. No seu programa de governo, no seu futuro governo, o que você pretende fazer em relação? Candidato Gustavo Seffer. Queria dar boa noite a todos que nos acompanham, agradecer aqui ao portal Roma News pela iniciativa de proporcionar esse debate, cumprimentar todos os candidatos que estão aqui e agradeço muito a pergunta e o sorteio por trazer justamente o tema mais preocupante de Belém, na minha opinião. A saúde pública de Belém se transformou em um caos pelas últimas 3 prefeituras que ano após ano vem aumentando o número das filas para quem procura consultas, exames e cirurgia. Nós vamos criar o programa Fila Zero, que ainda na... Saindo o som? Acabou o seu tempo. Agora, por favor, candidato à tréplica. São 60 a resposta. Ele está dizendo que a resposta teria que fechar em um minuto, não é isso? O combinado é que seria 1 minuto de resposta, deu 30 segundos, já interromperam o meu som. Aqui deu 30 segundos. Nós estamos com um probleminha aqui. Eu posso continuar? Tá ao vivo? Tem que ser mais 30 segundos. Isso. Por favor, então, candidato. só pede para zerar, que ele já está com 7. Então vamos zerar o cronômetro, por favor. Acontece. Para mais 30 segundos. Desculpa, por favor. Nada. Então nós vamos criar o programa Fila Zero, que é um compromisso meu registrado em cartório, que ainda no primeiro ano de governo nós vamos zerar todas essas filas, fazendo parcerias com hospitais particulares que já existem. Não vamos precisar nem investir milhões de reais, nem esperar construir novos hospitais. Nós vamos contratar os serviços e pagar por procedimento para esses hospitais que estão aí com o seu equipamento, sua equipe médica pronta para atender a população carente de Belém que sofre aguardando atendimento médico. Ok, candidato, a réplica. Bom, eu acredito muito nessas parcerias. É possível, sim, candidato Gustavo, mas mais do que isso, há uma parte da nossa população que mora em Coaraci, que mora na Augusto Montenegro, ali são 14 bairros, são mais de 500 mil de habitantes,
e nós temos e vamos fazer no nosso governo um pronto-socorro municipal no Bengui, que vai atender toda Augusto Montenegro e também ao nosso distrito de Quaraci, tão abandonado pela atual gestão. Ok, candidato. Cássio, construir é a parte mais fácil. O difícil é você administrar de verdade. Hoje nós vemos em Belém postos de saúde, pronto-socorros completamente abandonados e sucateados. Mais inteligente, da parte de vista econômica, e mais eficiente, é você contratar serviços de hospitais que já estão prontos. É mais rápido, a população carente vai ser atendida num hospital particular de qualidade e muito mais barato para a população de Belém. Esse é o meu compromisso, de zerar todas essas filas de todos os belenenses no primeiro ano do mandato. Ok, candidato, obrigada. Nós encerramos, então, essa fase. Agora vamos para a segunda ordem do sorteio. Agora é o candidato Gustavo Sefer, que pergunta para o candidato Everaldo Eguchi. Eu vou tirar um tema, também novamente aqui, um outro tema. Educação é o tema, vou mostrar. E aí nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Deputado, desculpa, candidato. A Sefer pode fazer a pergunta. Eu ainda sou deputado também, obrigado. Eguchi, sem dúvida alguma, a educação é a base principal de uma sociedade que pensa no futuro, pensa no seu desenvolvimento. Aqui em Belém, nós temos um déficit hoje de quase 10 mil famílias que procuram vagas em creche para seus filhos. Qual a sua proposta de governo para reduzir este número e para a educação de um modo geral aqui na nossa cidade? Candidato Eguchi. Boa noite, obrigado ao Roma News por dar essa oportunidade e boa noite a todos os candidatos. Respondendo ao candidato Gustavo Sefer, no nosso plano de governo, nós pretendemos reativar a FUNPAPA. A FUNPAPA é uma autarquia que foi criada quase que exclusivamente para tratar de creches, mas a atual administração sucateou. Além de que nós vamos fazer convênios com os centros comunitários dos bairros, que existiam vários convênios, mas sem nenhuma razão eles foram extintos, e essa grande quantidade de vagas que necessita é por causa desses convênios. Nós vamos reativar. Todo o centro comunitário vai participar desse grande projeto de transformação de Belém e vai ser auxiliado pela prefeitura. Nós vamos dar condições para que o centro comunitário crie vaga para creches em todos os bairros da periferia. Ok, agora a réplica, candidato Gustavo Sefer. Na nossa prefeitura, nós vamos valorizar muito o professor, uma remuneração justa, à altura da função que ele exerce dentro da nossa sociedade. E nós vamos buscar, desde o primeiro dia de mandato, zerar esse número de quase 10 mil crianças que procuram vagas em creche, porque é um direito para as crianças e principalmente também para os pais e mães poderem sair para trabalhar, procurar sua renda e sustentar suas famílias de maneira digna. Candidato, a tréplica. Inclusive, voltando ao tema educação, nós pretendemos implementar a escola cívico-militar. É uma escola gerada pelos militares, que vai voltar a ter hierarquia e disciplina, vai cantar o hino nacional, o professor vai ser respeitado. E também pretendemos implementar a escola em tempo integral, onde o aluno vai entrar de manhã com uma merenda, o café da manhã, um almoço e um jantar, e vai ter o dia todo de várias matérias para se tornar um cidadão. Ok, candidatos, obrigada. E agora nós vamos para mais uma rodada de perguntas. Agora é o candidato Everaldo Eguchi, que pergunta para o candidato Kleber Rabelo. Vou também tirar um tema, tá aqui, nós estamos seguindo a ordem do sorteio aí em relação aos candidatos. E o tema agora é mobilidade urbana, importantíssimo também para a nossa cidade. Está aqui o tema, olha só. E aí, o candidato Everaldo pode fazer a pergunta para o candidato Kleber Rabelo, por favor. Candidato Kleber Rabelo, considerando que a atual gestão não tratou com seriedade, quer dizer, não tratou com seriedade não, esqueceu a mobilidade urbana, qual o seu plano de governo para resolver esse grande problema de Belém, que eu chamo de imobilidade urbana? Hoje Belém é uma imobilidade urbana.
Então, é um problema muito sério que afeta todos os cidadãos e, quando chove, é um caos. Qual é a saída para esse grande problema? Candidato, 1 minuto para a sua resposta. Em primeiro lugar, dar boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, seja pela internet ou ouvindo pela rádio. Lamentar a ausência dos candidatos que se recusaram a participar, Priante e Edmilson, assim como os outros que deixaram de vir ao debate. Mas tratar de mobilidade urbana é um tema bastante complexo e envolve uma discussão de vários modais de transporte no município. Não só o tema dos ônibus, mas de transporte fluvial, de ciclovia, ciclofaixa. Agora, o nosso principal tema na mobilidade urbana é criar uma empresa pública estatal de transporte para retirar os empresários de ônibus dessa mamata que vive há muito tempo, comprar ônibus novos com ar-condicionado, reduzir a tarifa para R$ 2,00, garantir passe livre para estudantes e desempregados e dar um transporte público de qualidade para a população que sofre muito na nossa cidade, e o BRT que está há 10 anos com uma obra superfaturada, como foi constatado pela Controladoria Geral da União. Ok, candidato. Réplica, candidato Iguchi. Na verdade, eu não concordo muito com estatizar, criar mais uma estatal. Eu acho que nós devemos dar oportunidade para os atuais empresários se adequarem. 10% da frota em 90 dias vai ter que ter ônibus com ar-condicionado e automático. E a cada 90 dias nós vamos cobrar dos empresários. Mas também nós temos que usar a engenharia de trânsito. Em Belém não existe sinais inteligentes, viaduto onde o trânsito está muito engarrafado e travado. E tirar o BRT do papel. A tréplica, candidato Kleber. Com certeza, delegado Iguchi, nossos programas são completamente opostos. Enquanto você quer continuar com os empresários de ônibus, a nossa proposta é retirar os empresários, inclusive a administração da venda do Vale Digital, que hoje é controlada pelos empresários, deveria ser pelo município, como diz a lei orgânica. Nós vamos retirar essa venda, o município vai assumir e nós vamos devolver o dinheiro do Vale Digital para os trabalhadores, que é quem tem direito, e tirar os empresários de ônibus que tiveram isenção fiscal e dão um transporte de péssima qualidade pegando fogo em várias... Ok, obrigada. Agradeço também aos candidatos. E agora nós vamos para a última rodada nesse primeiro bloco, com o candidato Kleber Rabelo perguntando para o candidato Tiago Araújo. Eu vou também tirar outro tema. Cuidado, amigo. Vou tirar esse daqui de baixo. Vamos lá. Diversidade. Tá ligado? Tá? Diversidade tá ligado, é o tema. Vou mostrar aqui, ó. E agora nós temos o candidato Kleber Rabelo, que vai perguntar para o candidato Tiago Araújo. Por favor. Candidato Tiago, eu queria perguntar para você sobre o tema da diversidade sexual, da diversidade, tendo em vista que hoje é um grande preconceito com os gays, as lésbicas, os homossexuais, os transgêneros, transexuais, que são muito agredidos pelo fato de serem pessoas que têm uma orientação sexual. Eu queria saber que políticas públicas você vai implementar como prefeito de Belém para combater o preconceito contra essas pessoas em nosso município. Candidato. Kleber, tudo começa pelo respeito. A nossa administração vai respeitar a sociedade de um modo global, as múltiplas formas de pensar e ser da nossa sociedade de Belém. Certamente o respeito vai ser a nossa grande prioridade. A gente vai fortalecer o Conselho da Diversidade, ela vai participar de todas as nossas políticas integradas, fortalecendo certamente a participação social desta parcela da sociedade que muitas vezes sofre preconceito, e isso a gente tem que acabar. Com respeito, com a valorização, com o amor, certamente a gente vai diminuir isso de maneira expressiva. Esse Conselho presente e ativo vai fortalecer muito as políticas de valorização da diversidade. E tem um outro detalhe muito importante: vamos trabalhar e combater o déficit que existe hoje de empregabilidade para pessoas da comunidade LGBTQI+. Certamente esse é um compromisso nosso, a gente vai fortalecer muito na nossa administração, porque o Conselho vai constantemente estar discutindo e debatendo com todas as secretarias, pensando numa forma múltipla de pensar a sociedade, valorizando com respeito e, sem dúvida nenhuma, uma valorização. Obrigada pela resposta, candidato. Agora temos a réplica com o candidato Kleber Rabelo. 30 segundos. O respeito, ele é muito importante, eu acho que começa por aí, mas só ele não basta. É importante ter políticas públicas concretas para essa população que foi mais atingida durante a pandemia, foram os LGBTQI+, que foram mais demitidos, foram as mulheres e principalmente as mulheres negras que foram mais demitidas. Então,
para as mulheres, trabalho igual, tem que ter salário igual e também tem que destinar no município uma cota de geração de emprego, tanto para mulheres como para a comunidade LGBTQI+. Ok, agora vamos para a tréplica. Certamente, na nossa administração isso será uma prioridade. Nós queremos estimular muito, apoiar, estar sempre em constante diálogo, isso é fundamental. Certamente, todas essas problemáticas existentes vão constar na nossa atuação enquanto prefeito de Belém, como lhe repetir, com amor, com respeito, com valorização. O conselho vai ser fundamental, mas, sobretudo, a gente vai trabalhar muito a empregabilidade, gerando emprego e renda e dando oportunidade para uma parcela expressiva da sociedade que não consegue, infelizmente, em função do preconceito. Muito bom. Obrigada aos candidatos. Nós estamos encerrando, então, esse primeiro bloco desse debate com os candidatos à Prefeitura de Belém, primeiro turno das eleições 2020. Essa foi só a primeira rodada, você vai continuar com a gente com certeza, mas agora eu vou chamar os repórteres Madison Santos e Adriele Brito, que estão acompanhando lá fora, estão lá no hall, e estão acompanhando o movimento nas redes sociais. Nós voltamos já, continue com a gente. Muito bem, Renata, é nosso primeiro intervalo, né, no debate aqui no Roma. Queremos agradecer a sua audiência, você que está nos acompanhando, nos dando a honra e o privilégio de participar também deste momento histórico nas eleições aqui de Belém, com um debate inédito promovido pelo Portal Roma News. Obrigado você que nos acompanha pelo Facebook, pelo canal 523 da Roma Cabo e também você que acompanha ao vivo pela Rádio FM O Dia. Nós tivemos alguns problemas técnicos, né, Adriele? Nós tivemos um problema com o YouTube e parece que o problema foi global, mundial, né? Sim, foi global, inclusive, né, afetou aqui a nossa transmissão, mas a gente já restabeleceu a transmissão ao vivo para você que acompanha aí em casa, que também pode participar pelas redes sociais usando a nossa hashtag Debate no Roma. Pois é, muito importante a sua participação. Você precisa também nos ajudar, né, a promover este grande debate, porque é de suma importância para quem está acompanhando, para você poder conhecer as propostas, o plano de governo dos candidatos. Por isso, o Portal Roma News e todo o Grupo Roma, com a Rádio FM O Dia, em parceria também conosco, promovemos este debate. Participe com a gente, mande sua mensagem para cá, faça também a sua pergunta. É muito importante você participar com a gente neste momento, Adriele. Isso mesmo, Madison. Olha, a gente vai trazer agora só alguns detalhes desse próximo bloco, que vai começar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Olha só, gente, no próximo bloco vai ser pergunta livre, cada candidato vai escolher a pergunta que vai fazer para o outro candidato, que vai ter um tempo, né, cronometrado para responder tudinho, mas as perguntas serão de tema livre. Certo. Mais uma vez a gente convida você a participar com a gente através da nossa hashtag Debate no Roma. Mande as suas perguntas também, o seu comentário, comente com a gente de onde que você está assistindo, de onde que você está acompanhando também. Avise os seus familiares, os seus amigos que o nosso debate já está no ar. Afinal de contas, é um momento histórico, um momento muito importante para as eleições de Belém e a gente conta com a sua participação. Adriele. Olha, Madison, já tem comentário aqui, tá? A Semiramis Nogueira Lima está falando aqui, ó, propostas conscientes, concretas e verdadeiras. Cássio 40, ela apoia o Cássio, viu? Está manifestando aqui. Cássio 40 é o melhor e mais preparado. Você aí de casa também concorda? Participe, use a nossa hashtag, acompanhe o Portal Roma News no nosso debate, né? E veja realmente se a cerimônia está certa. Você também está aí, está tendo a sua oportunidade de ver, de analisar, né, as propostas dos candidatos nessa noite. Um momento tão importante para a democracia, né, Madison? Exato. E vale lembrar, Adriele, que nós também seguimos aí todos os critérios, né? Tanto todos os critérios aí, as indicações também dos órgãos de saúde. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre isso. Já é para voltar para lá? Vamos voltar então? Renata, com você. Ok, obrigada, Madison e Adriele, por essas informações. E nós estamos de volta aqui, então, para continuar o nosso debate. Agora, esse segundo bloco, candidato pergunta para candidato com tema livre, mas cada candidato só poderá ser perguntado até 2 vezes. E nós começamos seguindo a ordem, né, o sorteio, de acordo com o sorteio. O primeiro candidato que vai fazer essa pergunta, vai escolher para quem ele quer perguntar, o tema é livre, como eu acabei de dizer, é o candidato Cássio Andrade. Muito bem, Renata. Vou perguntar ao candidato Eguchi. Candidato Eguchi, no seu plano de governo, na sua meta para administrar Belém, como você pensou para o futuro da nossa cidade em relação à FEMAI?
no nosso plano de governo, nós pretendemos atender a todas as categorias e todas as classes. Independente de FENAI, no nosso plano de governo, nós pretendemos combater a corrupção com muito afinco, com punho de aço, e pretendemos acabar com o toma lá da cá. Então, não só a FENAI, como todas as secretarias e todas as autarquias e instituições vão ser privilegiadas com o recurso que deixa de ir para o bolso do corrupto para ir para instituições como a FENAI, como autarquias. E, como eu falei no bloco passado, a FUNPAPA está jogada às traças. Esse dinheiro vai vir do bolso dos corruptos para a FENAI, para a FUNPAPA, para as creches, para os convênios com os centros comunitários, enfim, para todas as pessoas, a toda a população de Belém que necessita desse recurso que está sendo desviado. Ok, candidato. Bom, candidato, na verdade, eu percebi que você não sabe ainda o que é a FEMAI. A FEMAI é um órgão importantíssimo da nossa administração municipal. É a fundação que cuida da merenda escolar. É ela que cuida de 73 mil estudantes da nossa rede pública municipal. Ela que faz as compras dos alimentos. Tem um orçamento anual de 15 milhões de reais. No nosso governo, nós vamos investir ainda mais para garantir o Belém Alimenta, um novo programa da rede pública municipal de educação. Candidato. Na verdade, candidato, eu sei o que é a FEMAI, e eu falei em corrupção porque é onde mais se desviam recursos públicos, é na merenda escolar, e por isso que eu falei de corrupção, porque a merenda escolar é tratada com desrespeito. Eu, como delegado de Polícia Federal, eu tenho esse conhecimento de que a FEMAI não trata com respeito o dinheiro público, ou seja, a merenda escolar que deveria ser adquirida e recebida não vem para os estudantes, vai para o bolso de alguns empresários. Ok. Agora nós vamos para o próximo candidato que vai fazer a pergunta com o tema livre e vai escolher para a tréplica agora? É isso? Desculpa, então, candidato. Na verdade, a tréplica tá certo. Então, já está fechado, não é isso? Então, está certo, então está ok. Agora é a próxima pergunta. Então, agora é o candidato Tiago Araújo que vai fazer a pergunta, então estava certa. O candidato Tiago Araújo vai escolher o tema e vai escolher o candidato para quem ele quer fazer a pergunta. Gostaria de fazer a minha pergunta direcionada ao candidato Eguchi. Candidato Eguchi, certamente a saúde pública é uma prioridade de qualquer gestor e certamente Belém precisa continuar avançando mais na saúde pública. Eu gostaria de saber, primeiro, qual o percentual do orçamento do Tesouro Municipal Vossa Excelência vai destinar para a saúde pública do nosso município, e se você sabe hoje quanto custa a implementação de uma equipe de saúde da família, que é fundamental para atender a atenção básica na nossa cidade. Candidato Tiago Araújo, o percentual a ser empregado é o percentual legal, que hoje a atual gestão não emprega. E o saúde da família também eu acho importantíssimo. Inclusive, a minha esposa trabalhou no saúde da família, mas, infelizmente, a atual gestão também se encarregou de acabar com o programa Saúde da Família, que é para prevenir. O Saúde da Família vai visitar cada vila, cada casa, cada rua do seu bairro para orientar você, diagnosticar algum tipo de doença e encaminhar para os procedimentos corretos. Mas, como eu falei, a atual gestão da qual você é o candidato, e eu não sei por que motivo você esconde que é o candidato do prefeito Zenaldo, ele se tratou de acabar com todos os serviços públicos municipais. E, infelizmente, o programa da saúde da família foi um que foi também esquecido, como o FUNPAPA e todos os outros programas importantíssimos para Belém. Ok, a réplica agora, candidato. Candidato Eguchi, certamente o combate à corrupção é necessário, e eu tenho feito isso, inclusive, via o governo do Estado do Pará, que até pouco tempo Vossa Excelência estava certamente calado. E olha que é um delegado da Polícia Federal. Agora, o combate à corrupção, ele nada vai servir se o prefeito não tiver conhecimento da cidade. Quando Vossa Excelência diz finar e não fimar, certamente demonstra o desconhecimento. Quando não responde o custo de uma equipe de saúde da família, também demonstra o desconhecimento. E hoje Belém investe 24% do orçamento municipal em saúde pública e certamente não os 15% que são obrigatórios.
A tréplica. Interessante, candidato. Isso daí deveria estar no portal Transparência, viu? Porque nós procuramos e não está. E esses dados, só o candidato do prefeito que tem. Mas fique tranquilo, porque quando nós ganharmos dia 30 de novembro de 2020, nós vamos montar uma equipe de transição e a prefeitura vai ser obrigada a repassar esses dados que só vocês têm. E nós vamos tratar com respeito todo o recurso público que vai ser destinado para quem realmente precisa, e não asfaltando ciclovia. Ok, agora vamos para a próxima rodada. Agora é o candidato Kleber Rabelo que vai perguntar. O tema é livre, pergunta para quem ele quiser. Só não pode mais perguntar para o candidato Everaldo Degusch, que já respondeu a 2 candidatos, tá, candidato Kleber? Por favor. Eu gostaria de perguntar ao candidato Tiago Araújo, que tem falado também no combate à corrupção, que tem sido um mote de muitos candidatos. E, recentemente, a Procuradoria-Geral do Estado pediu o afastamento do governador do Estado por supostas compras de superfaturamento em equipamentos da pandemia. E a Operação Quimera também está investigando o prefeito Zenaldo por suposto desvio e superfaturamento de R$740 mil. Como é que você vê o combate à corrupção, tanto no Estado quanto na Prefeitura de Belém? Kleber, eu sou favorável a toda e qualquer tipo de investigação que fiscalize de maneira prudente e legal. Certamente uma parcela expressiva da Polícia Civil do Estado está sendo utilizada, infelizmente, pelo atual governo para perseguir adversários políticos. Para você ter uma noção, a Prefeitura de Belém comprou respiradores, 10 respiradores, com um preço unitário de R$66 mil. O governo do Estado do Pará, no momento da pandemia, comprou por mais de R$126 mil. E a Polícia Civil não está investigando o governo do Estado do Pará e perseguindo a Prefeitura de Belém, mas eu sou favorável a qualquer investigação que tenha prudência e legalidade. Isso eu não abro mão. Eu tenho compromisso, Kleber, com os acertos de qualquer gestão, seja da atual gestão ou das outras que passaram. Eu não tenho compromisso com o erro. O meu futuro é transparente, a minha vida é transparente, eu tenho 10 anos de vida pública e nunca me envolvi em corrupção, ao contrário, sempre combati. Fomos vereadores juntos, eu e você sabe que, inclusive, quando fui vereador, nem recebi o ticket de alimentação de vereador, que naquele momento, inclusive, era imoral e ilegal. Candidato Kleber. Eu acho que combater a corrupção tem que ser para todos os lados. Investigou e constatou que está superfaturado. Olha, o Zenaldo comprou máscaras PFF2, dia 22 de abril, de uma empresa a R$23. No dia 23 de abril, ela comprou máscara de outra empresa do mesmo tipo a R$29,90. Então, candidato, você não pode dizer que o Zenaldo está sendo perseguido. Qualquer um que comprar com superfaturamento e constatar isso, tem que ser preso, porque ladrão é ladrão, seja ele no governo ou no município. Agora a tréplica. Certamente, candidato Kleber, qualquer pessoa que esteja agindo de má fé ou de maneira equivocada tem que ser punida, tem que ser investigada. Agora, o que não pode é a utilização de um poder de polícia no momento eleitoral, no momento de perseguição. Mas eu, particularmente, não tenho nada contra qualquer investigação que seja dentro da legalidade, da prudência, da ética e do combate à corrupção. Eu tenho registrado para todo mundo que, inclusive, tenho sido um dos pouquíssimos a combater a corrupção nesse Estado, principalmente com o governo corrupto que nós temos hoje no Estado do Pará. E agora nós vamos para a pergunta de mais um candidato. Candidato Everaldo Degusch faz sua pergunta, tema livre, e escolhe para quem quer perguntar. Candidato Cássio Andrade. Candidato, quais as ações que serão implementadas no seu plano de governo para o cumprimento da meta 1 do PNE? Bom, Plano Nacional de Educação, a gente tem a consciência de que tem que ser investido. Entender que a educação, aliás, é o que mais gasta recurso hoje junto com a saúde. Os dois chegam a 50%. E eu, como deputado federal, apoiei e ajudei a aprovar a questão do aumento do repasse do Fundeb em 20% a partir do ano que vem. São mais de 30 milhões de reais que Belém vai receber. Hoje, o IDEB é de 5,3%, e a meta do nosso plano de governo, ao final dos 4 anos, é chegar em 4%, em 7% a nota do IDEB, a pontuação. Entendendo que nós temos que investir cada vez mais na educação, investir nas nossas creches também. As creches é um grave problema hoje que Belém enfrenta, pois as mãezinhas não têm aonde deixar as suas crianças, e com toda certeza, todo o nosso planejamento na área da educação está voltado. Candidato.
A meta 1 do PNE, ela diz que a rede de ensino municipal deve aumentar em mais de 10% as vagas para a educação infantil. E nós, no nosso plano de governo, nós pretendemos resgatar mais de 25 milhões de reais que a atual gestão, por falta de eficiência, por falta de prestação de conta, deixou esse dinheiro retornar para os cofres, para o Tesouro Nacional. Isso não vai acontecer conosco. A tréplica agora. Nessa parte, concordo com o candidato Eguchi. Realmente, a incompetência da atual gestão, não só na área da educação, mas também no saneamento básico. Aliás, muito dinheiro nosso voltaram, como o exemplo do Promabem, né, a área de saneamento básico da nossa cidade, lá da Bacia da Estrada Nova. Entender que nós temos que ter uma gestão eficiente, uma gestão que saiba elaborar os projetos e não perca os recursos. A educação é um deles. Nós temos que investir muito na educação básica, porque é o futuro do nosso país, e aumentando as creches, aumentando o IDEB que está na nossa mão. E agora, o último candidato neste bloco a fazer pergunta, tema livre, e a escolha também livre do candidato, do outro candidato que vai responder. Quem faz a pergunta é o candidato Gustavo Sefer. Eu queria perguntar ao Cássio. Cássio, você sabe que a Prefeitura de Belém está completamente endividada e todo ano vem se endividando cada vez mais, fazendo empréstimos, pedindo empréstimos na Câmara. Tem candidato que tem prometido esse auxílio aí de 300, 400 reais. Eu queria saber qual a sua opinião, e é possível uma prefeitura que já está tão endividada assumir mais esse compromisso financeiro? Candidato Gustavo, para quem estudou orçamento, para quem entende um pouco do que está acontecendo na nossa cidade, a gente sabe que não é possível prometer esse tipo de auxílios emergenciais. É muito bom, é muito bonito, todos nós somos favoráveis, todos nós gostaríamos de dar algum tipo de auxílio à nossa população, entendemos que é necessário. O problema é que não tem orçamento para isso. Belém hoje tem um orçamento de 3,2 bilhões planejado para o ano que vem. Ano passado, a Prefeitura não conseguiu executar nem 2,9 bilhões de reais. A Prefeitura já tem hoje 1 bilhão de reais de débitos, de dívida, que foram contraídos de empréstimos que terão que ser pagos ao longo das próximas gestões. Sabemos que a capacidade de investimento da Prefeitura é de pouco mais de 1%, investimento real. Eu não estou contando os empréstimos que são somados. Então, não existe recurso para isso. Belém tem 212 mil pessoas cadastradas no CAD único. Se você multiplicar por 300, 400 ou 450 reais, vai dar mais de 170 bilhões de reais e não existe esse dinheiro na administração. A réplica agora, candidato Sefer. Eu não tenho a menor dúvida que se algum desses candidatos que está prometendo esse auxílio for eleito prefeito, logo no primeiro mês de mandato vai dizer que reanalisou os números e que não vai ser possível. Porque essa é uma promessa de campanha. O governo municipal não é o governo federal que pode produzir moeda, pode gerar mais papel. Nós não temos arrecadação, nós não estamos conseguindo fazer o básico aqui, ter médico nos hospitais. Essa é mais uma promessa para enganar o eleitor, que não é possível. Nós vamos gerar emprego para aumentar a nossa renda. Agora a tréplica para encerrar. Exatamente, candidato. Não existe, eu considero uma promessa populista em época de campanha, para querer, digamos, conseguir os votos das pessoas mais humildes da nossa Belém. Belém precisa de prefeito, precisa de gestor, precisa de um parceiro da iniciativa privada, que gere emprego e renda, que traga oportunidade. Dignidade para o ser humano não é ficar na fila para receber algum auxílio. Dignidade para o ser humano é ter emprego, voltar para sua casa, olhar para os seus filhos e saber que tem dignidade e levar os seus filhos para passear, para comprar alguma coisa. Emprego é o nosso povo. Candidato, então chegamos no finalzinho desse segundo bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Belém. Vamos fazer um breve intervalo, vamos agora lá com o Márcio e a Adriele, que vão contar para a gente como é que está o debate nas redes sociais. É com vocês. Muito bem, Renata, nós estamos aí no segundo intervalo, né, do debate aqui no Roma. Quero agradecer a sua audiência, você que está acompanhando a gente pelo Facebook do Portal Roma News, você que está nos assistindo pelo canal 523 da Roma Cabo e você também que nos acompanha pela Rádio FM o dia 90,5. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Só no Facebook nós já somos quase 2.000 pessoas acompanhando a programação. Um debate de suma importância, inédito, aqui na capital paraense, realizado por um portal de notícias e que
de fato acaba sendo o único debate que pode ser esclarecedor para você que nos acompanha também definir o seu voto para o próximo domingo. Quase 2.000 pessoas já nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência. Adriele, vale lembrar que nós também aqui estamos seguindo todos os critérios, né, todos os cuidados para evitar também qualquer tipo de contágio e todas as recomendações dos órgãos de saúde, né? Inclusive agora, Madison, nesse intervalo, todos os candidatos estão de máscara, né? Porque respeitando as medidas de prevenção à Covid, a gente manteve essa regra aí no nosso debate, a gente pôs no protocolo, cada representante assinou se responsabilizando. Então, nesse momento, assim como a gente, né, eles estão de máscara lá. Durante também o debate, vocês podem reparar em casa assistindo, o candidato só retira a máscara para responder, Madison. Você reparou? Sim, sim. Pois é uma regra Obedecem também uma distância ali, né? Obedecem é uma a regra do distância. nosso debate também. Tá, nós temos comentários já tem gente participando com a gente. Lembrando também que o debate hoje, nós não temos público, não temos plateia, né? Também ainda seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde. Dentro do auditório, só a mediadora e os candidatos. Assessores também estão aguardando numa outra sala ao lado. E nós aqui também, né, obedecendo esse distanciamento e também com a máscara. Já temos comentários? Tem, Madison. Olha, tem um comentário aqui importante da gente fazer, que os candidatos, né, Priante e Edmilson Rodrigues, do PSOL e do PSDB, né? Isso. Eles não estão participando do debate, eles foram convidados. PSOL e MDB. PSOL e MDB. Edmilson e Priante, isso. Edmilson Infelizmente se recusaram, né? Infelizmente se recusaram. Os candidatos que vinham aparecendo, né, em destaque nas pesquisas, foram convidados para participar do debate. Exatamente. Infelizmente, Edmilson do PSOL e Priante do MDB se recusaram a participar do debate e trazer também esclarecimentos para a população. Queremos agradecer, inclusive, os candidatos que aceitaram o convite e vieram também aqui para essa noite histórica, por sinal, que vem trazendo muitos esclarecimentos para você que ainda tem algumas dúvidas com relação ao seu voto para o domingo. Ainda sobre esse assunto, Madison, da não participação de candidatos em debates, a gente tem aqui um comentário, olha. Quem foge de debate não merece voto algum por desrespeitar o eleitor e ser antidemocrático. É o que a gente comentou, né? Opinião de um eleitor, né? Exatamente. É um momento, assim, tão importante para a democracia, né? A gente, infelizmente, lamenta a não participação dos candidatos aqui. Pois é, tem internauta também parabenizando pela transmissão, né? Quero agradecer a sua audiência. Vale lembrar que nós tivemos alguns problemas técnicos, né, Adriele, no início da transmissão, que acaba que não foi, que foi um problema geral, né? Foi um problema com a própria plataforma do YouTube, um problema mundial, mas os técnicos correram, resolveram todo o problema e a gente agora consegue, então, enfim, transmitir este debate pelo Facebook e também pela rádio FM O Dia. Ainda tem comentário? Tem mais comentários? Olha, tem comentário aqui, Madison, só ver um pouquinho aqui, ó. Novamente, né, as pessoas se manifestando aí sobre muito importante. A não participação dos candidatos. A gente vai ver um outro comentário aqui. Olha só, tem uma internauta dizendo aqui, ó, querem tanto o Ed porque ele não foi. Pois é, infelizmente, né? Fica a pergunta para o candidato, infelizmente, né? Fica a pergunta também para o candidato e para a equipe. Lembrar o pessoal para continuar participando, usando a nossa hashtag e comentando também nas redes, que daqui a pouquinho a gente volta, né, Madison? Vamos voltar daqui a pouquinho, participe, deixe seu comentário também, avisa todo mundo em casa, pegue o nosso link e compartilhe também, porque nós vamos voltar agora para o terceiro bloco, né, André? Terceiro bloco, que pode ser muito esclarecedor para você. A gente volta contigo aí, Renata. Ok, obrigada, Madison e a Adriele. E agora nós voltamos ao terceiro bloco do nosso debate. Nesse terceiro bloco, nós seguimos com o candidato perguntando para candidato, com tema livre e réplica e tréplica, logicamente. Lembrando que cada candidato só pode ser perguntado até 2 vezes. Então, nós vamos começar como estava no bloco passado, na ordem, porque foi feito sorteio, e nós começamos com a pergunta do candidato Cássio Andrade. Candidato, por favor. Muito bem, Renata. Candidato Gustavo Cefé, nós estamos vivendo novamente o período de inverno, muitas chuvas, alagamentos. Belém tem 85 canais, são 150 quilômetros de canais, tem mais de 10 anos que não tem dragagem. Os canais estão assoreados, cheios de terra e lama no fundo. Isso é um problema grave, problema dos nossos canais, do saneamento básico da nossa cidade. Você, eleito prefeito, pretende fazer o quê? Candidato, por favor. Obrigado pela pergunta, e é uma preocupação não só sua, mas de toda a população de Belém. E é até interessante que esse ano
A eleição é em novembro, já quando as chuvas já começaram a se intensificar e a população está vendo na pele que termina mais um mandato e os alagamentos estão maiores do que nunca. Nós vamos realizar educação ambiental, não só nas escolas, mas dentro da comunidade, para que a população entenda a sua importância na coleta seletiva do lixo, estimular a reciclagem, que Belém hoje não realiza, e fazer uma limpeza de canais verdadeira, como você falou. Essa limpeza que hoje se faz ali, só de tirar o mato, não resolve o problema é lá embaixo, é no fundo do leito, e tem que ser feito através desse processo, que é a dragagem, que é um equipamento que vai lá embaixo, aspira toda a lixeira que já está misturada com a terra, para que os nossos canais e os bueiros possam escoar normalmente. Então, saneamento precisa estar junto com educação ambiental para que a nossa cidade possa sair do alagamento. Vamos para a réplica. Muito bem. Nós sabemos que a Secretaria de Saneamento gasta mais de 20 milhões de reais por mês. É muito dinheiro, então o que está faltando não é dinheiro, é gestão. Os nossos canais estão todos assoreados. Não é que a chuva tenha aumentado ano a ano, mas sim faltou trabalho, faltou serviço, faltou vontade para ir buscar. No nosso governo, nós vamos contratar uma empresa para, de forma emergencial, retirar a lama, essa terra dos fundos dos canais, para quando a chuva vier, ter para onde ela escorrer e diminuir esse problema da nossa cidade. A tréplica. Outra promessa das últimas campanhas foram as conclusões das macrodrenagens, que são obras caríssimas que a Prefeitura não entregou no final de mais um mandato e agora tem candidato prometendo auxílio emergencial. O nosso bom relacionamento, eu não sou o candidato do governador nem do presidente, mas o meu partido é da base, tanto do governo do estado quanto do governo federal, e eu vou atrás de todo mundo que tiver condições para trazer para cá investimento, para que obras importantes como a Bacia da Estrada Nova, do Tucunduba, do Una, possam ser concluídas. Agora é a vez do candidato, seguindo a ordem, Tiago Araújo, fazer uma pergunta, tema livre. Candidato, por favor. Obrigado. Queria retornar mais uma vez a minha pergunta ao candidato Eguche. Candidato Eguche, certamente a educação é uma prioridade de todos nós candidatos e para desenvolver a nossa sociedade. Eu gostaria de saber se o senhor sabe a quantidade de escolas que nós temos em Belém, com a sua proposta de reforma e ampliação das nossas escolas, se o senhor poderia responder para a população como o senhor vai tratar, a questão das nossas escolas de tempo integral em Belém. Obrigado, deputado Tiago Araújo, que no nosso partido não tem dinheiro para fazer pesquisa, mas pelo jeito, na pesquisa de vocês, a gente deve estar muito bem, viu? As perguntas são só direcionadas a mim, então muito obrigado pela pesquisa. Nas escolas, hoje, como eu falei para a sua resposta anterior, obrigado por me dar esses números, porque não estão no portal da transparência, procuramos e não encontramos nenhum dos números que você tem. Aliás, você é o candidato do prefeito, tem todos os números. E eu, infelizmente, não tenho família política, não tenho tradição política, não tenho dinheiro, não tenho empresário que está do meu lado e nós estamos somente com a vontade do povo. Mas as escolas serão tratadas com respeito. Eu sou parente de japonês e no Japão a educação é prioritária. E como será em Belém a partir de janeiro de 2021? Prioridade na investigação, na educação em todos os sentidos. Réplica. Candidato Eguche, certamente eu não estou direcionando a minha pergunta a você por uma questão de pesquisa, até porque nas próprias pesquisas eu ainda estou posicionado à sua frente e certamente é porque eu quero entender um pouco mais as suas propostas. Eu faço as perguntas da educação porque Belém tem 172 escolas, 70 delas hoje climatizadas. A gente quer avançar na climatização de todas as unidades educacionais de Belém. Temos hoje 82 escolas de tempo integral. Isso não é informação privilegiada, não. Isso está na transparência, basta estudar e pesquisar. Tréplica, candidato. Eu sou candidato a prefeito de Belém, não sou candidato a professor de matemática nem de estatística. Eu vou ter um secretariado eminentemente técnico que vai resolver todas essas questões, inclusive as questões das escolas. E para dizer escolas, eu passei em escolas sucateadas e ao lado tem prédios públicos, prédios particulares alugados. Deve pertencer a algum político de estimação, enquanto a escola está sucateada e não recebe reforma. Isso vai acabar. Isso vai acabar a partir de janeiro de 2021. Seguindo o sorteio, agora quem faz pergunta é o candidato Kleber Rabelo. Candidato, pode fazer a sua pergunta. Gostaria de perguntar ao candidato Gustavo Sefé
sobre o tema da saúde e das parcerias que ele fala com o setor privado da saúde e como é que ele vai tratar no governo municipal as organizações sociais, tendo em vista que as organizações sociais que administram hospitais têm sido um antro de corrupção, de superfaturamento e precisam ser extirpadas do serviço público. Então, eu queria saber, na sua gestão, como você vai tratar a saúde pública em relação às organizações sociais que administram os hospitais, as UPAs. Candidato. Muito obrigado pela sua pergunta. E é importante que fique claro aqui que são duas coisas completamente distintas. As organizações sociais que têm contrato já com a atual prefeitura e a parceria que nós queremos retomar, os convênios que nós queremos realizar da prefeitura com hospitais particulares que já existem, Kleber, já estão prontos. Em vez de investir 200 milhões, 300 milhões de reais para construir um hospital que só vai ficar pronto daqui a 3, 4 anos, eu pego esses 200 milhões, 300 milhões e invisto em serviço, em atendimento. Eu contrato, eu compro cirurgias dos hospitais que estão lá para atender a população que está há anos esperando um atendimento. Essa é a nossa proposta. Pegar a pessoa carente que não tem condições de ir a um hospital particular, porque se ela pudesse, ela já tinha ido. Ela não ficava se humilhando, esperando a ligação da secretaria que nunca chega. E tanto a pessoa que tem condições de pagar um hospital, quanto o carente que não tem, vão ser atendidos em hospitais particulares para que no primeiro ano a gente zere essa fila e esse sofrimento com a população. Candidato Kleber. Eu já imaginava, candidato Gustavo Cefé, até porque a sua família é dona de hospital particular, então você, como prefeito, vai trabalhar para transferir dinheiro público para a iniciativa privada e, com certeza, beneficiar também os seus hospitais. O Helder Barbalho criticava muito o Jatene com as organizações sociais que o administrava o Abelardo Santo e acabou contratando uma que é um valor ainda superior do que o Jatene tinha contratado. E essas organizações sociais não prestam serviço de qualidade e a população é tratada nos hospitais privados como segunda ou terceira categoria. A tréplica agora. A minha família é dona de hospitais e eu tenho muito orgulho disso, porque salva milhares de vidas em todo o Pará. Só tem um detalhe que você não sabe, aqui em Belém não tem nenhum. São todos hospitais no interior, em cidades carentes, e esses hospitais salvam milhares de vidas diariamente da população. E eu estou completamente convencido e tenho certeza que o caminho para zerar as filas não é construir novos hospitais que só vão ficar prontos daqui a 4 anos. As filas existem hoje e quem está doente não pode esperar. Nós vamos zerar no primeiro ano. Agora quem faz pergunta é o candidato Everaldo Deguchi, só avisando que o candidato Gustavo Cefé já respondeu 2 vezes, está certo? 2 vezes já, tá. Eu vou perguntar para o candidato Cássio Andrade. Deputado e candidato Cássio Andrade. Nós sabemos que a atual gestão trata com total desrespeito todo o recurso público. E como no seu plano de governo você vai tratar o transporte escolar? Haja vista que não existe transporte escolar para mais de 30 ilhas que Belém possui. Candidato, por favor. Pode tirar a máscara. Bom, boa pergunta, candidato Eguchi. Transporte escolar é algo fundamental para a nossa Belém, tanto é que, como deputado federal, no meu primeiro ano de mandato, destinei um ônibus escolar para a nossa prefeitura municipal para atender as nossas crianças. Belém tem 39 ilhas, são 39 ilhas carentes do serviço público, não só do transporte escolar, mas também da coleta de lixo. É impressionante como não tem coleta de lixo nas nossas ilhas. Eu estive visitando Cotijuba, estive visitando quase todas as ilhas, e aonde eu reuni, reclamo que não existe essa coleta de lixo e reclamo muito sobre o transporte escolar nas nossas ilhas. No nosso governo nós vamos investir, porque a educação é prioridade. Nós vamos contratar em locais que precisem de empresas terceirizadas e adquirir ônibus ou embarcações, dependendo da situação da ilha, para atender as nossas crianças. Isso é prioridade, inclusive votei favorável no Fundeb, que vai aumentar em 20%. Candidato, por favor. Exato, réplica. Prioridade, mas a atual gestão, como tudo na cidade abandonado, só dar um dado para vocês, candidato Cássio. Belém recebeu em 2019 237 mil do FNDE para transporte escolar, com 1,5 milhão de habitantes, enquanto Pirabas, com 23 mil habitantes, recebeu 388 mil. Isso é má administração, gestão ineficiente, corrupção, falta de prestação de conta, enfim,
tudo que não presta, ainda tem coragem de lançar um candidato. Tréplica, por favor. Bom, candidato, realmente, nesse ponto nós temos que concordar, é falta de gestão. Gestão essa que não chega nas 39 ilhas, é só visitar qualquer uma dessas ilhas e perceber as reclamações das escolas. Inclusive, no nosso plano de governo está a nossa meta de alcançar 100% das salas de aulas com ar-condicionado, com climatização. E é possível porque, como eu já disse e repito, ano que vem vai ter mais recursos, pois aumentamos em 20% o repasse. Agora é a vez do candidato Gustavo Sefer fazer pergunta, ele vai escolher um candidato e o tema é livre. Eu vou perguntar para o candidato Tiago Araújo. Tiago, você é o candidato do atual prefeito Zenaldo. E algumas das suas propostas são as mesmas que o candidato Zenaldo apresentou 4 anos atrás, como o BRT e a construção do Hospital Materno-Infantil. São obras que não aconteceram ou não concluíram. Você acha que, apresentando novamente as mesmas propostas que não aconteceram com o mesmo grupo, o povo vai acreditar dessa vez? Resposta, por favor, candidato. Candidato Gustavo, primeiramente que eu não sou o candidato única e exclusivamente do prefeito. Eu sou o candidato do PSDB, do Cidadania, do Democratas, do PV, de vários partidos que não toparam se render para esse governo corrupto, que inclusive Vossa Excelência faz parte. Segundo ponto importante que a gente tem que registrar. As propostas do Hospital Materno-Infantil têm condições claras de serem efetivadas. A atual gestão comprou o Hospital Dom Zico, tem a área de expansão, a gente vai buscar a operação de crédito via governo federal para fazer um investimento de 80 milhões de reais, fazer esse Hospital Materno-Infantil que é fundamental para a nossa cidade. Além disso, certamente a gente também vai investir em obras estruturantes, investimentos de qualidade, para fazer com que a população de Belém tenha dignidade, que a gente avance nas políticas públicas. Eu não tenho compromisso com os erros, eu tenho compromisso com os acertos. Eu vou trazer a minha proatividade, a minha atuação, a minha força de vontade, a minha juventude e a minha moralidade, a minha ética para transformar a vida do povo de Belém. Réplica, candidato, por favor. O Tiago não respondeu sobre o BRT. Talvez seja o maior trauma e pesadelo da população de Belém. Todo mundo sabe em Belém que quem está lhe apoiando é o grupo da prefeitura. São os secretários, os DAS da prefeitura, que estão com medo de perder o seu emprego agora na troca de governo e lhe abraçaram. Candidato, você é jovem que nem eu. Você poderia estar seguindo um caminho independente igual ao meu, porque você me acusa de estar junto ao governo, mas eu sou a campanha independente. O governador tem o candidato dele, inclusive está todo... A tréplica, candidato, por favor. Candidato Gustavo, o BRT precisa de licitação. Após a licitação, ele vai ser implementado. E certamente eu não tenho medo algum de dizer isso. Eu vou licitar o BRT, vou implementar, fazer com que os corredores da Augusto Montenegro e da Almirante Barroso sejam efetivados e que a gente possa ter um transporte digno. Agora, você dizer que você não é o candidato da família Barbalho também? Pera lá, candidato Gustavo. Você foi colocado única e exclusivamente para poder desconstruir outros candidatos. Vossa Excelência sabe disso e toda a população de Belém sabe disso. Nós faremos agora o nosso último intervalo. Vamos agora novamente com o Madison e a Adriele, que estão lá no hall, e voltamos para o 4º e último bloco daqui a pouquinho. Continue com a gente. Muito bem, Renata. Vamos agora, então, ao nosso 3º e último intervalo. Muita gente participando, muita gente comentando. Quero agradecer a grande audiência que nós estamos tendo no Facebook. Já 2.000 pessoas acompanhando a gente simultaneamente. Adriele, um sucesso aí de audiência. Muita gente acompanhando também pela Rádio FM O Dia e pelo canal 1523 da Romacabo. Nós temos, inclusive, já muitos comentários, né? Sim. A torcida pelos candidatos é muito grande nas redes sociais. Bem dividida, por sinal, né, André? Está bem equilibrado, Bem Márcio. equilibrada. Eu diria que está bem equilibrado. Olha, a gente tem um comentário aqui do candidato Kleber. Pega-te, Kleber. Aí o eleitor se manifestando. É a torcida pelo Kleber. E tenho aqui também a torcida pelo Gustavo. Boa, Gustavo. É isso aí, vamos lá. Tem também apoio aqui para o Tiago Araújo. Tiago Araújo renova Belém, vamos fazer o T, galera. Temos aqui também gente apoiando o Eguchi. Ele diz assim, não queremos discursos bonitinhos, e sim ações de trabalho. Vamos lá, Eguchi. Muita gente aqui também.
Ou seja, está bem equilibrado, né? Sim, está bem equilibrado. Muito bem equilibrado. Nós vamos agora, Adriele, para o nosso último bloco, daqui a pouco, né? Isso. Como que vai ser essa dinâmica desse próximo bloco? Olha, gente, esse último bloco, ele é tão importante quanto os outros, mas ele é especial porque vai ter participação de jornalista do Portal Roma News, vai ter também participação do eleitor, né, de quem está acompanhando a gente, que mandou pergunta, e aí eles vão ter que responder as perguntas do jornalista e dos internautas. Então é muito importante esse bloco, Matos, esse último bloco, porque vai ter a participação de quem está em casa assistindo, que é um debate aberto ao público, né? Que é para quem não tem a gente plateia, prepara, mas né? o Está pessoal preparando, tá participando, exato, preparou todo, né? Organizou, né? Todo este evento. A gente quer agradecer você que nos acompanha, porque tudo isso, toda essa estrutura foi feita e preparada exatamente para você conhecer as propostas e os planos de governo dos candidatos. Vale lembrar que 2 candidatos, infelizmente, né, se recusaram a vir, Edmilson, do PSOL, e o Priante, do MDB, eles se recusaram a participar do debate, mas a gente agradece também a participação dos candidatos que aceitaram o convite de trazer, né, os esclarecimentos para a população, para você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo portal Roma News e também pela rádio FM O Dia, né? Continue participando, continue comentando, pegue o nosso link e compartilhe também o nosso link do Facebook com seus amigos, com seus familiares, jogue lá nos seus grupos de WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, porque é um momento muito importante, por sinal, um momento histórico, né, Adriele? Primeira vez que um portal de notícias realiza um debate desta magnitude, de extrema importância. Afinal de contas, nenhum outro veículo promoveu o debate e a gente sabe quanto o debate é importante para você, eleitor, poder tirar suas dúvidas e, enfim, poder definir o seu voto no próximo domingo, Adriele. Exatamente, Márcio. Essa participação do eleitor está mostrando isso, né, da importância desse evento promovido pelo Portal Roma News, né, que hoje trouxe aqui os principais candidatos à Prefeitura de Belém, né, para participar. Lembrando que a gente obedece certos critérios para a escolha dos candidatos, então nem todos, na verdade, são 12 candidatos concorrendo à Prefeitura de Belém, mas nem todos podem estar presentes no debate, né, porque a gente tem aí que respeitar a regra, infelizmente, da pandemia, que para não aglomerar, enfim, o debate aconteceu sem plateia, a gente reforça, né, essa questão do cuidado, porque a gente ainda está na pandemia. Então, no próximo domingo, vá de máscara, né, Madison, use seu álcool em gel, quem tem, quem não tem, compartilha com as pessoas, né, que não tem também. A gente tem que estar envolto sobre essa solidariedade, né, Madison? Exato. E olha só, se você tem alguma dúvida com relação às regras do debate, você pode acessar romanews.com.br. Nós temos algumas matérias lá, trazendo todos os detalhes, explicando a escolha dos candidatos, explicando as regras também para esse debate, que infelizmente não conta com 2, né, candidatos, né, o Edmilson do PSOL e o Priante do MDB, se recusaram a vir aqui apresentar também para você, nosso telespectador, nossos ouvintes, nossos leitores, apresentar para você as propostas e defender, né, o plano de governo deles. Infelizmente, Edmilson do PSOL e Priante do MDB se recusaram, mas nós temos aqui pelo menos 5 candidatos, né, trazendo aí seus planos de governo e propostas. Como nós falamos, se você tem alguma dúvida em relação à escolha desses candidatos, os critérios também para o debate, tudo está explicadinho lá, romanews.com.br, é só acessar e ficar por dentro, inclusive de tudo que acontece também em Belém, região metropolitana. Ainda tem comentário, a gente já pode voltar para a Renata. A gente tem aqui comentários, tem muitos comentários na verdade, né? Mais de 2.000 pessoas participando com a gente aqui. Então, olha, parabéns aos responsáveis pelo debate, olha, um elogio para a gente, obrigada, telespectador também, enfim, o internauta, né, que está participando aqui com a gente. Parabéns aos responsáveis pelo debate, a grande mídia, por interesse próprio, não faz um debate, nenhum debate, enfim, está reclamando também aqui, né, das outras emissoras que não promoveram, mas enfim, o Portal Roma News promoveu, trouxe essa oportunidade para você esclarecer as suas dúvidas e a gente se despede por aqui. Exato, a gente encerra aqui a nossa participação, né, eu quero agradecer a sua audiência e continue acompanhando o debate, a gente volta agora aos estúdios lá com a Renata. Com você, Renata. Obrigada, Adson e a Adriele. Nós estamos de volta. Esse é o 4º e último bloco do nosso debate com os candidatos à Prefeitura de Belém. Nós vamos começar este 4º bloco com o direito de resposta do candidato Gustavo Sefer. 30 segundos. Agradeço ao jurídico do Roma News por ter entendido o desrespeito do candidato Tiago Araújo, que de maneira mentirosa, os fake news famosos me coloca como candidato do governo. Tiago, a minha candidatura, diferente da sua, é independente de verdade.
O governador está todo dia na televisão pedindo voto para o candidato dele, enquanto você esconde o seu verdadeiro apoiador, que é o prefeito Zenaldo. Aliás, o prefeito que foi responsável pelo fogo que pegou o pronto-socorro da 14. Um incêndio criminoso que até hoje não tem laudo. Ok, candidato. Agora nós vamos, nesse bloco, os candidatos vão responder a 2 perguntas. A primeira pergunta é feita por um eleitor e a segunda por um jornalista do portal Roma News. Nós vamos agora à primeira pergunta. Meu nome é Radassa Salles e eu tenho 23 anos. Eu gostaria de saber a proposta dos candidatos à prefeitura para a restauração e utilização dos prédios históricos que estão abandonados em Belém. Essa primeira pergunta, seguindo a ordem, o sorteio, quem vai responder é o candidato Kleber Rabelo. Em relação aos prédios históricos, eu acho que é um patrimônio da nossa cidade que precisa ser resgatado e que, infelizmente, não tem uma política dos governos, e eu falo isso desde o governo federal ao governo estadual e ao governo municipal, de restauração e de organização desses prédios. Mas também tem prédios que não são tombados, né, e que não são públicos, que estão abandonados também na cidade, e que a nossa política em relação a esses prédios é a ocupação desses prédios para dar moradia para a população que não tem onde morar. Além do plano de habitação que a gente vai organizar do município, os prédios que estão desocupados e que não estão sendo utilizados, nós vamos utilizar a prefeitura para repassar esses prédios para a população que não tem direito à moradia. E aos prédios públicos e prédios tombados, prédios históricos, é um patrimônio da nossa cidade que precisa ter investimento, e resgatar a história da nossa cidade é parte do compromisso da nossa gestão no município de Belém. Bom, só para fazer um esclarecimento, que esse direito de resposta que teve direito o candidato Gustavo Sefer aqui no início desse bloco, foi um entendimento, não é um entendimento da Roma News, né? Foi concedido o direito de resposta, porque foi um pedido do candidato, então por isso que foi dado a ele esse direito de resposta, tá certo? Nós seguimos agora, então, respondendo a pergunta, o candidato Tiago Araújo. Primeiro que a gente vai buscar, através da prefeitura, uma parceria com o IFAM. Certamente, muito dos prédios históricos da nossa cidade tem uma dependência, inclusive, do próprio IFAM, da liberação do IFAM. Muitas áreas históricas de Belém precisam disso, e essa relação com o IFAM certamente vai nos proporcionar, né, buscar a viabilidade de muitos locais históricos tombados da nossa cidade. Um detalhe importante, o município vai buscar, através de parceria, principalmente com os proprietários, de mecanismos que possam existir, a revitalização e a reutilização desses prédios como alternativas eficientes para a nossa cidade. Outro detalhe importante, tudo aquilo que for de prédio próprio do município, a gente vai buscar principalmente parceria pública-privada para implementar política pública de qualidade lá dentro, centros culturais, de arte, de dança, de música, fazer com que os prédios e os casarões tombados de Belém possam ter revitalização através de parceria pública-privada e possam ser um ambiente cultural, de história, de gastronomia, de muita coisa positiva para Belém. Candidato Everaldo Deguchi, sua resposta, por favor. Belém possui o maior patrimônio cultural português do Brasil, e a gente só sabe ouvir falar quando pega fogo ou quando cai algum prédio. Isso é má gestão também. Mas nós vamos implementar o Boulevard Gastronomia. O que é o Boulevard Gastronomia? Será aquela área da Boulevard Castilho França, da Presidente Vargas, Pedra do Peixe, toda revitalizada, e vamos convidar empresas de gastronomia para se instalarem, como o meu amigo Alencar, da Boi Novo, o pessoal da Pomedó, a Cairu, enfim, toda a gastronomia amazônica vai estar lá para atrair turista. Mas, além disso, nós já estamos em contato com a maior empresa de parceria público-privada do Brasil, que vai revitalizar toda a Cidade Velha com o comércio, que dá 500 hectares. É o mesmo tamanho do Porto Futuro do Rio de Janeiro, que foi revitalizado por essa empresa sem nenhum recurso da prefeitura. E eles já nos procuraram para apresentar o projeto. Isso não é plano, isso já é execução. Candidato Cássio Andrade, por favor. Bom, é de certo que Belém precisa se modernizar. Belém está parada, atrasada no tempo. Belém parou no tempo enquanto as outras capitais avançaram, se modernizaram, São Luís, Manaus, Macapá, Fortaleza, e Belém estacionou no tempo. E os espaços históricos da nossa cidade estão da mesma forma. Uma única solução para resolver isso
é juntar com as parcerias público-privadas. Nós temos que fazer esse investimento em massa. A exemplo do que fizeram no 11 Janelas. O espaço foi feita uma parceria e lá está gerando emprego, renda, desenvolvendo a economia local. O Palacete Bolonha, um exemplo que eu deixo aqui, está sendo reformado agora. Estão sendo gastos mais de 5 milhões de reais do dinheiro da nossa sociedade. Um local quase sem visitação, um local que não desenvolve a economia, algo que não desenvolve a nossa cidade. Nós temos que economizar esse dinheiro e transformar em saneamento básico para a nossa periferia. Ao invés disso, passar esses espaços para a iniciativa pública, privada, e iniciar um bom trabalho de desenvolvimento da economia. A última candidata a responder a pergunta é o candidato Gustavo Sefer, mas só vai ter 30 segundos para responder essa pergunta, porque foi entendido que no seu direito de resposta o senhor usou o tempo não exatamente para se defender. Então, agora só 30 segundos. Não concordo, mas aceito a decisão. Eu senti falta no debate hoje de abordarmos aqui a preocupação com o turismo. E quando nós falamos nos nossos prédios históricos, no nosso patrimônio, nós estamos falando em um grande atrativo turístico para a nossa cidade. E o dinheiro do turismo que entra talvez seja o recurso mais inteligente para o município. É o dinheiro que vem de fora para ser investido aqui dentro da nossa cidade. Nós vamos sim, como a maioria dos candidatos aqui entendeu, a parceria do público-privado é o mais inteligente para revitalizar, como é a nossa proposta também. Temos agora uma segunda pergunta para todos os candidatos, da mesma forma, seguindo a mesma ordem, mas agora é uma pergunta feita por um jornalista do portal Roma News. Neste domingo, dia 15 de novembro, será realizado o primeiro turno das eleições municipais. E o portal Roma News pergunta aos senhores candidatos: qual será a estratégia tomada caso vocês não atinjam o objetivo de chegar ao segundo turno das eleições? Candidato Kleber Rabelo. Não entendi. Qual será? O candidato não entendeu. Qual será a estratégia caso não chegue no segundo turno? Qual candidato? Se chegar ao segundo turno, se não chegar ao segundo turno, quais são as estratégias? Vão apoiar outro candidato? O que vão fazer? Não, em primeiro lugar, eu acho que a gente não deve sofrer antes do tempo. Nós estamos disputando a eleição, é para ganhar, é para ir para o segundo turno, porque a gente sabe que todos os outros candidatos, a cara é diferente, mas o conteúdo político é o mesmo. Todo mundo é parceria público-privada, todo mundo é incentivo à empresa, tem empresa que rouba e tem empresa que é boa, tem candidato que tem corrupto preferido. A nossa candidatura não tem corrupto preferido, não tem parceria com nenhuma empresa, gera política de geração de emprego e renda através de construção de empresa pública para gerar emprego, para gerar renda, para ter um plano de obras públicas para a população do município de Belém, baseado nas necessidades. Então, com certeza, a gente vai rumo ao segundo turno, ganhar as eleições, porque o eleitor de Belém está farto das mesmas coisas. Nós não queremos a nova cara com a velha política e nem os outros partidos que estão no poder e que apresentam caras diferentes. Então, com certeza, nós vamos estar no segundo turno. De acordo com o sorteio agora, candidato Tiago Araújo pode responder. Olha, primeiro que todas as pesquisas estão mostrando que a minha candidatura está embolada junto à candidatura do José Priante na disputa pelo segundo turno. Certamente, o povo de Belém vai escolher o nosso projeto, o projeto do 23, para ir para o segundo turno, disputar a eleição de Belém. E a grande demonstração, inclusive, é que o candidato Priante se negou a participar do debate, fugiu do debate. Eu acredito que os últimos acontecimentos são certamente coisas que estão fazendo com que ele fique com medo de participar de um debate para a sociedade, da discussão de uma proposta inteligente e moderna para o futuro de Belém. O meu compromisso com você, eleitor, morador da nossa cidade, é fazer uma política séria, transparente, honesta. Tenho conhecimento dos problemas de Belém, conheço os números da nossa cidade e certamente o que a gente quer construir uma política de futuro, gerando esperança, trabalhando e trazendo qualidade de vida para a população. Esse é o nosso compromisso, sem conchavo com corrupção, sem conchavo com o grupo político que está aí destruindo o nosso estado do Pará. Candidato Eguchi. É uma pergunta que eu só posso responder no dia 16, até porque eu não vou me preocupar hoje com algo que pode não acontecer. Devido a várias perguntas que me fizeram, até agradeço, é sinal que nós estamos bem na pesquisa. Então, eu acredito que chegaremos ao segundo turno, o povo não aguenta mais esse sistema político corrupto e podre que está aí, que tenta lançar candidatos fake
e não são candidatos reais, porque os bastidores são pessoas, mesmas figurinhas, farinha do mesmo saco, e nós somos independentes, não vamos nos submeter a nenhum grupo político, nem de governo de estado, nem de prefeitura, muito menos grupo empresarial. Nós somos independentes, vamos tratar o recurso público com respeito, e é uma pergunta que no dia 16 eu lhe respondo, caso o nosso plano divino de ir para a Prefeitura de Belém não dê certo, o que eu acho que não vai acontecer. Candidato Cássio Andrade. Bom, primeiro falar a todos da nossa felicidade de estar nessa campanha. Eu não cheguei aqui à toa, construí uma trajetória de vida pautada na honestidade, no bom trabalho e nos resultados. Só este ano destinei 9,8 milhões de reais entre emendas parlamentares e emendas de bancada para atender a nossa Belém. No Congresso Nacional, sempre defendi o povo do meu estado do Pará e a minha capital em Belém. Aqui, sempre fiz a pauta do combate à corrupção. Como deputado federal, votei favorável lá na CCJ a PEC de prisão de segunda instância. Votei no plenário a questão do projeto do pacote de combate ao crime e sou coautor do projeto de lei que dobra a pena de cadeia para quem comete desvio de dinheiro público em época de calamidade pública. A minha história me torna um bom candidato e eu peço a vocês nessa reta final, não tenho como responder porque a minha resposta é: nós vamos para o segundo turno vencer. Candidato Gustavo Sefer, por favor. Gostaria primeiro de iniciar a minha resposta dizendo para que a população não acredite nessas pesquisas que, na verdade, confundem mais do que ajudam. Cada pesquisa aparece um segundo e um terceiro colocado completamente diferente da outra. O intuito é manipular o eleitor. Não caia nessa das pesquisas. Eu não contratei nenhuma pesquisa e em todas a gente aparece ali tecnicamente empatado com segundo e terceiro colocado. Eu busquei fazer uma campanha limpa desde o começo, respeitando, sobretudo, a saúde das pessoas, tanto que eu fui o único candidato que, antes de ter determinação do Tribunal Eleitoral, candidato, optou, por favor, responda a pergunta. Estou respondendo a pergunta. Optou por não fazer nenhum tipo de aglomeração. Então, eu acredito, sim, que pelo meu respeito à saúde das pessoas, em primeiro lugar, nós estaremos no segundo turno e vamos firmes para a vitória. Obrigada, candidatos. Agora, cada candidato vai ter 1 minuto e meio para fazer as suas considerações finais e nós vamos seguir essa mesma ordem agora desse último bloco, tá certo? Então, nós começamos com o candidato Kleber Rabelo, 1 minuto e meio, considerações finais. Então, os eleitores de Belém estão vendo nessa eleição as mesmas promessas de sempre. No tempo da eleição, todos eles vão resolver a nossa vida. É a saúde, é a educação, é o saneamento, é o transporte. E passa a eleição, nós que somos trabalhadores, ficamos nos bairros, nas periferias, do mesmo jeito, abandonado, e depois de 4 anos, e de muita parceria público-privada, e de muito dinheiro desviado da saúde, da educação, de várias áreas que faltam e a população morre, né? Se vem de novo comprando voto e ganhando a eleição com poder econômico. É só olhar o gasto que cada candidato está fazendo e você vai ver que a campanha mais humilde, mais pobre é a nossa. Porque nós não aceitamos dinheiro de empresário e nós trabalhamos para governar para a população pobre do município de Belém. Quem não se enfrentar com as grandes empresas vai fazer promessa e Belém vai continuar do mesmo jeito. Belém tem uma alternativa socialista e a gente quer convidar você a votar 16, votar no PSTU, votar Kleber Rabelo, para junto a gente transformar Belém através dos conselhos populares. Você ainda tem 30 segundos. Ah, é 1 minuto e meio? Considerações finais. Eu entendi 1 minuto, desculpa. Então, nós queremos fazer uma gestão democrática através dos conselhos populares, onde nós vamos chamar a população dos bairros para governar junto com a gente, discutir 100% do orçamento, elaborar o plano plurianual, elaborar a LOAS, né? A LOA, aqui nós vamos discutir a lei orçamentária anual e discutir a necessidade de cada bairro junto com a população, uma gestão democrática. Agora sim, candidato Tiago Araújo, por favor, 1 minuto e meio, considerações finais. Eu queria pedir a sua atenção, eleitor. Nesse debate, primeiro que 2 candidatos importantes fugiram da sua participação, o candidato Edmilson e o candidato Priante. Fugiram do debate olho no olho, cara a cara. É ruim para a democracia na nossa cidade. Segundo, muito se falou aqui de combate à corrupção. O governo do estado do Pará está aí denunciado o envolvimento de corrupção
até o pescoço. Eu sou o único candidato que tenho falado em verso e prosa e combatido a corrupção. Outros estão muito calados, não falam absolutamente nada. Mas eu queria dizer também a 2 candidatos que colocaram aquele olhar de seca-pimenteira em cima do programa Renda Belém. O programa Renda Belém é um programa fundamental de alavancagem social que vai atender milhares e milhares de pessoas na nossa cidade. E depois de tudo isso, agradecer a você, telespectador, que nos acompanhou, as nossas ideias, as nossas propostas, entre nas nossas redes sociais, acompanhe tudo aquilo que a gente quer construir para a nossa cidade. Eu sou um jovem de 28 anos, 10 anos de vida pública, ético, sério, correto, não tenho envolvimento com a corrupção, quero construir uma política limpa, bonita, que traga qualidade de vida para a população, que combata a desigualdade social que existe na nossa cidade, que gere emprego e renda para a nossa sociedade, que consiga dar mais dignidade, qualidade de vida para todos nós. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai rumo ao segundo turno para construir uma nova cara para Belém, com energia, com altivez, com tudo aquilo que é positivo para construir uma nova cara para Belém. Vem com a gente. Candidato Everaldo Degusti, suas considerações finais, por favor. Nossa campanha é humilde, não aceitamos fundo partidário, até porque o partido não tem, mas se tivesse também não aceitaríamos. Nossa campanha propõe as bases conservadoras, Deus, família e pátria. Pouco se fala em Deus, mas a nossa proposta é Deus em primeiro lugar. Nós vamos combater a corrupção com punho de aço. Aliás, eu sou delegado de Polícia Federal com muito orgulho. Isso, para mim, é meu dia a dia. Eu combato a corrupção há mais de 15 anos. Já aprendi governador, já aprendi presidente de Tribunal de Contas, já aprendi prefeito. Então, não tenho medo de cara feia. Vamos usar a mão de aço, o punho de aço para combater a corrupção. Aliás, nós vemos, desde o início, desde junho, quando eu me licenciei da Polícia Federal, é a nossa proposta, combater com firmeza a corrupção e combater o toma lá da cá. Esse toma lá da cá perverso, onde se juntam vários partidos para eleger um prefeito e, no final, partilhar o poder. Ou seja, o prefeito vai ser uma rainha da Inglaterra, porque cada secretaria pertence a um partido. Nós estamos sozinhos, o patriota está sozinho, a única coligação que nós temos é com Deus e a outra coligação é com a população de Belém, que vai ver os serviços públicos municipais funcionarem a partir de janeiro, porque os corruptos de plantão comecem a procurar emprego. O toma lá da cá vai acabar. Candidato Cássio Andrade, agora suas considerações finais. Bom, eu quero primeiramente agradecer a Deus essa oportunidade. Pela primeira vez sou candidato a prefeito da minha cidade. Quero agradecer também a minha família, minha esposa e meus 2 filhos, pela compreensão. Política é um grande desafio, não é fácil enfrentar uma campanha eleitoral na qual eu não sou candidato de máquina, não sou candidato de prefeito, nem de governador e nem de presidente da República, que aliás já disse que não tem candidato oficial em Belém, em nenhuma cidade. Agradecer a quem está comigo nessa caminhada, a homens e mulheres de bem, voluntários que andaram comigo nos 72 bairros de Belém, em toda a nossa periferia, que ajudaram a construir o nosso plano de governo e que nos ajudarão com toda certeza a levantar a nossa capital. Belém está abandonada, a nossa periferia está completamente largada. Eu tenho, sim, muita vontade de construir uma Belém moderna para todos. Eu estou muito feliz de estar nessa campanha, mas eu quero estar mais ainda como prefeito eleito de Belém, porque agora eu trabalho muito, mas como prefeito eu vou trabalhar muito mais, porque eu sei que se eu trabalhar muito, eu vou ter melhorado a vida de milhares de pessoas nessa nossa Belém do Pará, que merece mais atenção, que merece mais credibilidade, e em especial a nossa periferia, que precisa de asfalto, de iluminação, de água, e nós vamos construir essa Belém moderna juntos. Eu e você, Belém tem jeito, vamos para o segundo turno, é 40. Candidato Gustavo Sefera agora, para as considerações finais. O senhor ganhou mais 10 segundos, porque eu lhe interrompi naquele momento, dizendo que o senhor não estava respondendo a pergunta, então agora o senhor tem 1 minuto e mais 1 minuto e 60 no caso, né? Eu agradeço muito a sua gentileza. Não, 1 minuto e 40, aliás, desculpa, eu falei mais. Só pede para voltar, senão eu vou perder os 10 Vamos que eu acabei voltar, de ganhar. gente, por favor, desculpa. Eu queria agradecer as pessoas de Belém que estão até esse horário, quase meia-noite, acompanhando, o que demonstra a importância desse momento aqui e a responsabilidade que está na mão de cada um de nós.
agradecer as pessoas de todos os bairros da nossa cidade, mas em especial aos distritos, a Iquaraci, que não foi falado hoje aqui, a Mosqueiro, Outeiro, Cotijuba, as ilhas, que esses especialmente têm se sentido abandonados. Belém como um todo está abandonado e Belém está sofrendo como um todo. E na nossa prefeitura, nós vamos novamente unir a nossa cidade, ver o que é mais urgente e fazer bem feito. A minha campanha foi uma campanha diferente desde o início. Eu quero sim ser prefeito de Belém, porque entendo que Belém precisa não mais de político. Político já tivemos bastante, mas nós precisamos agora de um político, mas sobretudo de um gestor que saiba colocar ordem na casa, que valorize a saúde das pessoas em primeiro lugar. Quando a pandemia recomeçou, eu fui o único candidato que suspendeu todos os atos com aglomeração. Eu não posso aceitar que a ganância, a fome pelo poder, pelo mandato, coloque em risco a vida de milhares de irmãos e irmãs que moram aqui na nossa cidade. E é desta maneira, uma campanha limpa, dando exemplos, que nós seguiremos até o dia 15 de novembro, com a sua ajuda. Venceremos esse primeiro turno, iremos ao segundo turno, para que Belém possa virar a página do abandono que vem se acumulando nos últimos 20 anos. Belém tem opção, não precisa voltar nem parar no tempo. Gustavo Sefer, 55. Ok. Gente, chegamos ao finalzinho do nosso debate, terminamos. O Portal Roma News agradece a presença de todos os candidatos que participaram, com civilidade, um debate de ideias que nós tivemos hoje aqui. Lamenta novamente a recusa dos candidatos Ednilson Rodrigues e José Priante de participarem desse que é um recurso tão importante para a democracia e para as eleições. E também lamenta o fato do candidato Mário Couto e Vavá Martins terem confirmado a presença e também não terem vindo participar do nosso debate. Bom, nós esperamos ter contribuído com você, eleitor, eleitora, para que você consiga votar o melhor possível nesse domingo das eleições, dia 15, uma boa eleição para todos nós e que o prefeito eleito tenha realmente um compromisso com Belém, com a cidade, tenha como prioridade tentar solucionar as imensas demandas que a cidade e a população de Belém tem da nossa querida cidade. Muito obrigada a todos e bons votos para todos nós.